Começando mais uma live, a live número 138, aqui na Óculos Academy, a sua academia de inglês corporativo. Isso mesmo. E eu estou super feliz em estar aqui com vocês hoje, porque a gente vai falar de um assunto que eu particularmente amo, que é a cultura corporativa internacional. A gente entender como é que funciona quando a gente vai conversar com outras pessoas de outras culturas. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre como você utilizar o inglês, how can you use English to have a better corporate international communication. E para você ter uma cultura corporativa internacional, for you to have a corporate international culture, where you can understand where other people are coming from as well. Então, sejam super bem-vindos. Eu estou vendo aqui que a Óculos está pedindo para a gente entrar aqui. Óculos, a sua academia de inglês corporativo, ok? E a gente está aqui toda quinta-feira trazendo inglês de qualidade para você, inglês com PNL, cultura, informação, trabalhando aspectos da psicologia positiva. Hipnose eu não faço aqui, tá, gente? Hipnoterapia, hipnose eu faço em atendimentos individuais ou nas mentorias. Por quê? Porque muita gente está assistindo a gente, está dirigindo, às vezes está operando máquinas, então eu não faço hipnose aqui, mas a gente trabalha também bastante com hipnose, so hypnotherapy, e a gente trabalha com coaching, né? Onde você está, onde você quer chegar, e a gente vai trabalhando tudo isso com o inglês no background, para você falar inglês, porque difícil é não falar inglês, né, gente? Difficult is not to speak English. Quem participa de cultura corporativa internacional sabe do que eu estou falando, ok? So international corporate culture. Okay, so everything okay? So thanks everyone. Thank you for being here with us. We are live on Facebook, LinkedIn, YouTube, X, and also on Instagram. So welcome, welcome. Please remember, então lembrem-se que vocês podem colocar perguntas no chat. O Alexandre está me dando apoio aqui. Alex is at the background, like checking messages and organizing a few details for us. But we are here to talk to you. And if you have any questions or if anything comes to your mind and you want to mention, please use the chat box. Okay, so then we can talk to you. Okay, so welcome, welcome. I know today, I'm aware that today is a bank holiday in Brazil, então feriado no Brasil, and a lot of people are traveling, so welcome. And if you are watching today, great. And if you could call friends and family and people who could beneficiate from this content, that would be a pleasure. Então, se vocês quiserem chamar amigos, pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, é um prazer. A gente está aqui todas as quintas-feiras, every Thursday, live. Então, a gente está aqui todas as quintas-feiras, live, direto de Londres, para você. As últimas semanas eu tive viajando, tive o prazer, I had the honor and the pleasure to interpret John Grinder, the creator of NLP, the co-creator of NLP, então o co-criador da programação neurolinguística. Tive a honra e o prazer de traduzi-lo, interpretá-lo e traduzir e interpretar também Carmen Bostic Sinclair, Michael Carroll, da NLP Academy, que são os criadores do novo código da PNL, o código emergente. Então, a gente percebeu bastante essa coisa de cultura internacional, não num ambiente corporativo, era um ambiente de estudo, mas todo mundo ali, todo mundo não, mas muita gente vindo de ambientes corporativos. E eu trabalho no 1-a-1 com muitos clientes que precisam entender como é que funciona a cultura corporativa internacional. Então, hoje, without further ado, we're gonna talk about this. E você, se você já precisou, ou se você já deu uma gafe e quiser compartilhar aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, porque às vezes a gente dá umas gafes, né, achando que o modo de pensar da outra pessoa é igual ao nosso modo de pensar. A gente acaba generalizando, we generalize the world map, and sometimes this can be a disaster, okay? Because we, as human beings, we normally generalize, we distort, and we delete. We delete information, we distort information, and we generalize information to make communication sometimes a bit more fluid. But as we do that, we also create a not specific communication, a non-specific communication, and today we're going to be talking about that as well, okay? Então, vamos lá. Vamos falar aqui o que é a cultura
corporativa internacional, né? São normas, valores e práticas que regem a interação profissional em ambientes de negócios internacionais. Por que a gente está falando disso hoje? Por que é importante falar disso? Why it's important for us to talk about that? Porque quando a gente tem uma percepção da cultura corporativa internacional, a gente consegue ser mais eficaz e entender o mapa de outras culturas. We can understand the map of other cultures, okay? We can promote a very inclusive environment, working environment. Então, a gente promove um ambiente inclusivo de trabalho, ok? And with a lot of respect, a gente respeita as outras culturas e a gente também aumenta a eficiência das operações globais. So we can have better global operations. Why? Because we are taking in consideration other cultures as well, all right? So I would like you to understand that we are going to have like a hybrid meeting here. So today we're going to be speaking a bit of English, a bit of Portuguese. Então eu vou misturar um pouco de português, um pouco de inglês aqui para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade com inglês, também comenta aí, deixa nos comentários, ok? E a gente está aqui para ajudar você, porque é difícil não falar inglês, tá bom? So difficult is not speaking English, okay? So let's get going. All right. So one of the topics is about intercultural communication. Why is this important? If you check this picture that I've chosen people from different backgrounds, different cultures. There is the British flag there, tem a bandeira da Inglaterra ali, mas o que eu quis trazer é, morando aqui em Londres, Inglaterra como um todo, mas principalmente Londres, é uma cidade muito cosmopolita. It's a very cosmopolitan city, and we have people from all over the world. Hoje mesmo eu estou fazendo um MBA internacional na área de business internacionais mesmo, né, negócios internacionais, e na minha sala de aula tem pessoas do mundo inteiro. Então, é importante a gente perceber como é que a gente conversa com as pessoas, levando em consideração a cultura delas. How can we talk to people taking in consideration their culture? So then one of the topics that normally come about is about us being curious about business etiquette in other countries, okay? So how do you promote business, okay? So one of the questions that we can ask here, or one of the information that we can ask is about being curious about the business etiquette. So I put this there as a statement, okay? I'm curious to hear more about business etiquette in your country. So what is the etiquette? What is the etiquette in your country? So how do you normally do business? Do you normally have like a handshake? Do you normally handshakes? I would avoid. I would talk about this in a bit, but normally how do you promote inclusiveness? How can we go for business? Like, for example, vou dar um exemplo. Na América Latina, o que acontece? As pessoas não podem ir direto ao assunto do negócio. Então, se você for chegar numa reunião com uma pessoa da América Latina, if you're going to arrive in a meeting with someone from Latin America, normally you're not going to go straight to business. You're going to talk about trivialities, or you're going to talk about, like, you can use some icebreakers. Icebreakers are always good, but normally these warm-ups, they are a bit longer than regularly, ok? Então, para culturas latinas, por exemplo, esse warm-up, às vezes, ele é um pouquinho mais longo do que o normal, para culturas mais diretas, como a cultura alemã, ou mesmo a cultura britânica, ou a cultura americana. Então, a gente toma um certo cuidado com isso, for us to be kind of careful with that, ok? So, let's go for the next one, multicultural team management. Eu estou fazendo um assessment com um diretor de uma empresa. Na verdade, ele é o CEO, ele é um partner da empresa e ele está desenvolvendo um negócio num país da América Latina. E ele morou muito tempo na Alemanha. He lived so many years in Germany, and now he's having some difficulties to communicate with his team. Why? Because he comes with a different culture. And sometimes we don't realize how much we changed after a trip or after experiencing some opportunities abroad or experience a time abroad. So then when we get back, sometimes we want to impose the values that we've learned, and sometimes it's not well accepted.
and it seems like you're being snob or you are not understanding the culture of that particular place, ok? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, né? Porque quando você vai gerenciar um time multicultural, você precisa levar alguns aspectos em consideração. Porque às vezes eu dei o exemplo, né? Essa pessoa que eu estou fazendo um trabalho morou na Alemanha há muitos anos, entendeu o modelo de negócios, teve praticamente a vida adulta na Alemanha e voltou agora para um país da América Latina, que é o país de origem, mas está tendo dificuldade em conversar com o time. So this is common, and my invitation is for us to think about, I always ask this question, but I'll keep repeating. Normally we treat people the way we would like to be treated. And my question is, what about if we treat people the way people like to be treated? We might be more effective, ok? Então a gente talvez seja mais efetivo se a gente tratar as pessoas da maneira como elas gostam de ser tratadas, levando em consideração a cultura. Vou dar um outro exemplo. Hoje aconteceu, hoje eu fui em Elephant Castle. Elephant Castle aqui em Londres, para quem conhece, é um lugar onde a gente tem muitos latino-americanos, muita gente da Colômbia, da Venezuela, mas não são, assim, tem brasileiros, mas a maioria ali não são brasileiros, são latino-americanos. E foi engraçado que eu entrei lá em algumas, tinha algumas padarias, algumas coisas, né, que vendiam comidas totalmente diferentes do que eu tô acostumada do Brasil. And so they were selling food completely different from what I'm used from Brazil, but because it's a different Latin culture, it's not the Brazilian culture, okay? So then also they were speak Spanish. I was trying to speak Spanish, but my Spanish is really very bad. I end up mixing, and they can tell I'm Brazilian, okay? And most of them, they didn't speak English. And imagine, it's a borough in London, então é um bairro em Londres que não fala inglês com tanta frequência. So it's a borough in London, and there they do not speak English with that frequency, especially places where Latin American people go, especially Colombians, Venezuelans, and people from other Latin American countries, ok? Então é importante a gente entender essa diversidade cultural, né? E aí, cada estilo de liderança, ele pode ser preferido in determinadas culturas. So different management styles, they might be preferred in different cultures. So for example, this guy that I told you, this director, who is director, CEO, yes, he's the responsible for the business in that particular country. And he has now a different culture. And how he can adapt his style to accommodate the people who never traveled, who don't have the same ideas, you know, about project management, about the conduction of business. Also, laws are different. So it's important to take in consideration leadership styles according to the culture, okay? And this can provoke a lot of friction. This can provoke a lot of friction in business, okay? Not only in business, in communication in general, okay? Different ways of communicating. And sometimes these differences are also perceived when we speak, for example, the same language. I'll give an example. Então, vou dar um exemplo, vou dar em português, depois eu falo em inglês também, tá bom? I will speak in Portuguese and in English, okay? I was traveling to Portugal. I traveled to Portugal last week. I arrived. Eu cheguei na quarta-feira passada. And in there are some words in Portuguese, Brazilian Portuguese, that would be forbidden in Portuguese, European Portuguese, or Portuguese from Portugal. Então, tem algumas palavras que seriam erradas. Então, eu estava conversando com uma colega e eu falei assim para ela, de repente, você pode fazer alguns bicos, né, com isso. E ela falou, bico? Né, porque bico é outra coisa lá em Portugal. E ela falou assim, entendi, eu vou fazer alguns biscates. E eu falei, biscate pra gente, que é alguma outra coisa, né? Então é interessante, it's interesting for us to understand and for us to be careful when we are making jokes, when we are talking about
especially governments, religion, those are always hot topics, ok? But in ways that they should be forbidden, ok? Eles deveriam ser proibidos, porque a gente não sabe como é que vai ser a reação da outra pessoa. We don't know how the other person's reaction is going to be, okay? So, there is a way for you to say that, or for you to use that in a nice way. I put a phrase here, a statement, okay? I value your diverse perspectives as they bring depth to our team's dynamic, ok? O que é isso? Eu estou valorizando, I am giving some value for the perspective of the person, like a diverse perspective, okay? And this can bring some more dynamic, some different dynamics to the team, okay? To the team, why? Because sometimes imagine that I come with some kind of idea, and this idea might be completely fine for me, but could be offensive for someone else, okay? We had a case a few years ago where a teacher, she went to the Middle East to teach English. I can't remember the country. I'm not sure if it was Jordan. I can't remember exactly. But she went there to teach, and they had like a teddy bear. And in the school, she was asking, oh, how should we name teddy bear? How should we name this bear? And then kids came with the name Mohammed. And then she named the bear Mohammed. But this was a big problem because like religion wise, okay, this lady was prosecuted. She was in prison. She was in jail because of that, because in their perspective, she didn't respect the culture and the religious aspects of Muhammad as the prophet, okay? So we have to be very, very careful with that, and we have to respect other cultures. It's really, really important for us to understand the etiquette, okay? So, of course, we can, how can I say, express our faith in a way, but this cannot become something to be discussed in terms of business, okay? Or in business dynamics, all right? So I don't know if you have any questions so far. Up to here, everything okay? Até aqui tá tudo bem? Ok? Ah, deixa eu dar uns oizinhos, então, deixa eu aproveitar que eu parei aqui um pouquinho. Então, um beijinho para Clau, que tá aí. Clau, sua linda! Aí, que horas são? Mais cedo, né? 5 horas mais cedo. Espero que esteja tudo bem aqui. Sal de Praia também tá aqui, Ilha Bela. Ó, que legal. Uau, uau, uau. Alguém tá assistindo a gente lá de Ilha Bela. Adri, tudo bem? Prazer em ter você aqui na nossa live, Adri Camaroto. Andy! Ah, Andy, fantastic! O Andy, a gente estava num curso de PNL lá em Portugal, com essas figuras que eu falei, né? John Grinder, o criador da PNL, co-criador da PNL no mundo, para mim o pai da PNL, tá? Eu sei que tem muita gente que segue o Bandler também, que são excelentes, né? 2 super talentos, mas para mim, assim, eu identifiquei bastante com o John Grinder, né? Então, estávamos aí num super semana aí de treinamentos, né? E Lindomar também, que está por aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui. Nas outras mídias, Facebook, LinkedIn, YouTube e X, tá todo mundo meio quietinho. Nós vamos continuar aqui, que eu sei que tem bastante gente aqui antenada com a gente, então vamos falar. Então, falei um pouquinho de Multicultural Team Management. Se você experiencia essa dificuldade, né, de gerenciar times internacionais com diferentes culturas, conta aqui para nós a sua experiência. Talk to us about this, okay? And a while ago we had a situation as well in Brazil. A gente teve uma situação no Brasil também, uma empresa que eu estava trabalhando, a empresa, ela era uma empresa espanhola. It was a Spanish company, and then it was sold for an American company. Então, ela era uma empresa espanhola, foi vendida para uma empresa americana. E logo depois, ela foi vendida mais uma vez para uma empresa alemã. So, it was like, there was a process in less than 3 years, all those sales happen, all those purchases and acquisitions and mergers, and the culture changed so much.
Então, imagina, você tem uma cultura espanhola ali, né, mais quente, uma cultura mais, às vezes até direta, e aí passa para uma americana, né, um meio termo, e aí vai para alemã. Então, as pessoas, o que aconteceu? What happened? People started to be a bit confused on how to bring, like, how to manage teams, how to preserve the company culture because it was changing. So sometimes we can encounter these challenges, ok? Então, às vezes a gente encontra esses desafios e aí é preciso a gente ter muito jogo de cintura. We have to be very flexible to help the team and to manage the team efficiently and efficacy, okay? So there we go. And with efficacy, sorry. So there we go. Negotiating with cultural sensitivity. Okay. Aqui tem dois statements que eu trouxe, two statements that I brought here. Could you help me understand the best approach to taking negotiations with partners from your region? Okay, this is important, so I will repeat. Could you help me understand the best approach to taking negotiations with partners from your region? Porque o que acontece, gente? Às vezes, você vai tentar fazer negócio em outro país e a cultura é diferente, e aí você precisa, às vezes, entender como é que essas parcerias funcionam. Eu trabalho com um cliente, I work with a client, and he imports products from China to Brazil. E ele importa produtos da China para o Brasil. E o que acontece? What happens? He negotiates with suppliers, okay? Because it's important. And he has a broker there in China helping him to establish business. So this broker has been living in China for a long time. And then this broker knows the culture. Então, esse broker, né, que é um intermediário aí, ele conhece a cultura da China, conhece a cultura do Brasil, e ele intermedia essa situação. Então, às vezes é importante a gente trabalhar com um parceiro naquela região para entender melhor essa cultura, né? Aconteceu comigo também, it happened with me as well. I know some of you know already, but some of you might not, some new people here in our live session today. So I worked many, many years here as an account manager. And sometimes we would encounter different way of doing business. Sometimes people trying to intimidate, like buyers trying to intimidate the seller action, ok? Que o buyer, ele às vezes é treinado para intimidar o vendedor, para conseguir melhores deals, ok? So for me, it was a learning curve, it was a learning process, and I had to understand the approach in terms of negotiations, okay? So I couldn't be very smiley. Então, eu não podia ser muito sorridente, porque aqui, às vezes, o sorridente, ele é mostrado como meio bobo, né, meio vulnerável. Empatia, ok, mas não aquela alegria muito forte, né? Aquela empatia assim, olha, tô aqui, né? Menos, sabe? Às vezes eu me posicionava e eu fui aprendendo, I end up learning that I could be myself, but I had to adapt, ok? Então eu poderia ser quem eu sou, mas eu tinha que me adaptar. E é super interessante, porque além desse trabalho, né, que eu trabalhei com britânicos aqui, visitava pessoas, porque aqui tem gente do mundo inteiro, né? Então tinha uma empresa que toda a equipe, there was a company that I was attending at the time. I can tell the name is Veolia Water, and at the time they had facilities in Slough. And Slough at the time also was known by having a big Polish community. Então tinha uma comunidade polonesa muito grande em Slough. Então as pessoas que trabalhavam naquele laboratório eram, em sua maioria, da Polônia. Então, eu tive que entender como é que era a negociação do polonês. E os poloneses, engraçado, eles são mais de brincar, né? Então, eu cheguei super séria e a moça já foi brincando comigo e eu entendi que eu poderia brincar. Mas na hora que eles sentavam para falar sério, when they decided to sit to talk about business, then we would talk about business. But I could be a bit more flexible. Some other cultures, like if you smile so much, or if even a handshake could be a problem. Vou dar um exemplo aqui também. Estava trabalhando na Gymboree Play and Music, trabalhei muitos anos lá. Eu era desculpa, vou tomar um golinho d'água. I worked as a teacher, então eu trabalhava como teacher ou facilitadora, né, de workshops para crianças.
E as crianças eram acompanhadas por um adulto. So I used to work as a facilitator, workshops for children, but they had to be accompanied by an adult, okay? And there was a situation there. We had like a rainbow rope. Rainbow rope é uma corda com várias cores do arco-íris ali, né? E a criança aí segurava naquela corda e os pais também. E a gente fazia brincadeira de roda. And then we would go for like a circle time, yeah? Ok. E aí, eu falei, não vou usar o rainbow rope. I'm not gonna use the rainbow rope for this activity. I'm going to ask them to hold hands because then, you know, they can feel each other and things like that. But then it was a disaster, a complete disaster. Foi desastre, porque eu falei assim, okay, so now, and I was talking to parents, I said, oh, parents, nannies, moms, aunties, whoever is here as an adult, please entice your kids to hold hands with other kids and with other parents, so then we can have like a lovely, lovely circle. And as I said that, nobody, okay, took each other's hands. Então, ninguém segurou or hold each other's hands. E eu falei assim, tá bom. Então, ou meu inglês tá ruim, or my English is really bad, or maybe I didn't make myself clear enough. So then I said the same thing again. I said, so now I would like you, parents, or people who are the carers here, to incentivize your little kids, your little ones, to hold hands with other kids, with other parents, with other people, or other adults, okay? And adults, okay? And they were looking at me, and they didn't do the activity. It was a disaster, okay? So the second time around, I was telling them what to do, and they didn't want to do it, okay? Okay. And then I was like, okay, this activity was not so popular, let's go for the next activity. E aí eu apresentei a outra atividade. Só que, o que aconteceu? No final da aula, eu fui conversar com a minha supervisora. I went to talk to my supervisor at the end of the meeting of this workshop, this class. And then I went to my supervisor at the time, Claire, and I said, Claire, I had a situation. I don't know if you realize, I asked parents to organize a circle with kids, blah, blah, blah. And I was talking to her about it. And they said, Chris, here, we don't really hold hands, even like we don't even shake hands. Only if the other person give the hand, then it's fine. But this kind of activity wouldn't work. That's why we have the rainbow rope. Ok? Então, por isso que a gente tem a corda arco-íris, que é uma corda, e a gente faz aquela corda em círculo, e aí todo mundo segura uma cor, e aí sim a gente faz a brincadeira de roda. E aquilo foi how can I say that? It broke a bias, né? Quebrou viés meu, porque eu achava que todo mundo pode dar a mão, né? Como brasileira, todo mundo pega da mão, mas não é isso mesmo que acontece em outros países. E tinham pessoas de outras partes do mundo também, então às vezes a gente tem que tomar cuidado. Sometimes, well, most of the time we have to be careful, okay? So, the second phrase that I brought here for us, it's important for us to find a solution that respects both our cultural values, okay? So this is really interesting, really important for you to show appreciation for the cultural values of the other person, okay? Or the other team that you're working with, okay? Being respectful, trying to understand, not just assuming that, you know, you can do whatever and people would be fine with you, okay? So we have to be careful on that. And sometimes we can even say, well, apologies, you know, it's not part of my culture, I didn't know, okay? But now I know, now I'm aware, and then no problem in apologizing, okay? Então não tem problema em pedir desculpas, as long as you are honest about it, okay? All right, so let's carry on. Adapting work practices. Okay, sometimes we have to organize some adaptations because things might be different in different places. Sometimes we have to accommodate time zones. Time zones is a mess, okay? Why am I saying that?
Então, essa coisa dos fuso horários, né? Time zones é o fuso horário, né? Que a gente chama. Então, essa coisa do fuso horário ela é muito complicada, porque às vezes as empresas têm que gerenciar isso. Sometimes, most of the times, multinational companies, they have to manage time zones, like different time zones to accommodate meetings and things like that. So sometimes I work with a guy, he works for a company in Switzerland, and sometimes his meetings start at 5 in the morning, okay? Because 5 in the morning there is already here in Europe around 9. Okay, depends on which zone you are in Europe, but sometimes you have a meeting scheduled to 9, and then some people have to wake up 5 in the morning. In this course that I was taking in Portugal, we had Portugal at the same time zone as England. Okay, so this was easier. But we had people like in India studying through the night. We had people in Guatemala starting very, very early. So, to accommodate different time zones. All right, and this is very important. And if you are a manager of a multinational team, a team that works globally, it's one of the things that you have to take in consideration. Okay. My sister, for a while, she was working with EMEA. Okay, so she was working with Middle East, she was working with Latin America and some other countries, and it was not easy for her to schedule meetings with the whole team. Sometimes she had to work till a bit later in the evening. Why? Because she was trying to accommodate different time zones. Okay, so another one. Let's discuss how we can adapt our holiday schedules to respect cultural differences. This is another thing. For example, holidays here are in August. Então, as férias aqui são em agosto. As férias no Brasil são em julho. Então, às vezes, tem que tomar um certo cuidado. Em dezembro aqui, não tem férias. We don't have holidays. And most people in Latin America are enjoying their holidays at this period of the year. Why? Because in there is summer, and here, the northern hemisphere, it's winter. Okay, so we have to take those things in consideration as well. All right. Okay. Respecting hierarchies and authority. This is really important. I will confess I'm not so good with authority. If the person is a perceived authority, for me, absolutely fine. But if the person is trying to impose some kind of authority, I have some problems with that sometimes. So I have to hold my ground or hold my tongue, ok? Então, às vezes eu tenho que segurar a minha língua, me segurar, porque tem culturas, okay, that are cultures where, for example, men treat women in different ways. So for me, it's a bit tricky, okay? I need to learn how to deal with that, but I confess that it's not always easy, ok? Então, eu confesso que nem sempre é fácil. Por quê? Porque tem culturas que são mais chauvinist. Some cultures are more chauvinist than others, okay? Of course, things are changing, as coisas estão mudando, mas a gente ainda tem algum resquício disso, né? So, I'm talking about authority, I'm talking about diversity, inclusion, but also I'm talking about hierarchy. So some hierarchy, has to be followed, okay? And also, depending on the country, the perception of hierarchy is different, okay? What do I mean by that? So, for example, if I travel to, let's say, okay, here in England, teachers, for example, they have a very high status. So kids cannot be treating teachers the way they want to treat teachers. Okay, here teachers have to be treated with respect, a lot of respect. Okay, all people, but sometimes kids, we know some cultures, they do not respect the hierarchy that the teacher is in charge of the class, okay? And how does this reflect in terms of business or corporate or other environments? It's important for us to ask questions about this. So, for example, let's say if I work with a company in Switzerland,
How do you normally take an approach? What is your approach in terms of hierarchy? So, for example, can I talk with your superior, or I always have to pass through you before I can escalate? Ok? O que é isso que eu estou perguntando? Então, eu sempre tenho que passar por você antes de escalar, ou eu posso ir direto na pessoa, né, que vai resolver de um outro departamento, alguma coisa assim. Porque às vezes, sometimes, if we do not follow this protocol, then we can put ourselves in some kind of trouble there, okay? So be careful with that. Então, cuidado com isso. Be careful with that, not to bypass authority. The other day, I had a situation with one of my clients. So he was dealing with Spain, okay? É uma empresa que tem a sede na Espanha. So the headquarters of the company is in Spain. And Spanish people are pretty much like Brazilian people, you know, or Latin cultures. So one of the bosses, like in the area, or the top leaders in the area, or from the area, took the phone and called this guy in Brazil, okay? So as the guy answered, they had a conversation, okay. And then he said, okay, now can you send an email to your boss that I already spoken to you and everything is fine by me? Okay. When this client of mine was sending the email, his boss was furious about the fact, well, with the fact that the person in Spain bypassed his authority to talk to a collaborator, okay? So you know, we need to be careful. So sometimes it's just asking, oh, okay, you're calling me direct. I'll just have to run past my boss. Okay, so just for us to respect hierarchy levels. Okay, so there we go. So questions here. Could you guide me on the appropriate protocol for submitting proposals in your company? This could be also like, what is the protocol? Because sometimes I don't know the protocol. It's okay. All right, but it's important for us to ask, ok? Então, pergunta quais são os protocolos, o que eu tenho que fazer, porque nem sempre do jeito que a gente pensa é o jeito que é, entende? Então, por exemplo, eu tenho uma linguagem muito direta. I have a very direct communication. For me, it's direct, but for some people, it might be a bit disrespectful, too direct, ok? Então, às vezes é muito direta e as pessoas podem achar que é um pouco desrespeitosa. Então, às vezes eu pergunto, né? Oh, can I just ask you that? Would you mind if I ask the question? Or what is your approach? Okay, would you mind if I, go direct and ask you this question? Sometimes the answer is going to be no, you have to pass through this person, or yes, we can talk, we can speak directly. Okay, all right, so let's go for the next one. So important, respect hierarchies and authority. All right, let's go for the next one. Understanding the differences in communication styles. Okay, communication style is quite important. I'll tell you that some people they have they're very vocal, they like to stand up and talk. But some other cultures, this could be a little bit too much, okay, a bit over the top. So it's important for us to understand that, okay? So here I notice we can talk about that as well. So I noticed that direct communication is valid in your culture. I'll keep that in mind. I'll give you an example. Vou dar exemplo agora, bem interessante, very interesting example. I coach a lady. She is based in Brazil, but she responds to the headquarters in America. Então ela está baseada no Brasil. Ela está sediada no Brasil, mas ela responde para a empresa, para o head office nos Estados Unidos. Okay, headquarters, head office is the same, okay? But one of the directors is from India, okay? And he went to Brazil and he found that Brazilian women are so outspoken. Então, que a mulher brasileira, ela fala, ela é muito, vamos dizer, atirada no sentido de falar, de se comunicar, uma comunicação mais direta, okay? And for them, this is something a bit different, okay? It's different. He didn't say that it was good or bad, but he just said different, and Brazilian women are so outspoken. Another example, the other day, a while ago, I was talking to a person from Nigeria, okay? And
first he didn't know like who he was meeting, but I'm a lady, ok? Eu sou uma mulher, e assim, eu não senti que ele se sentiu confortável em falar comigo sendo mulher, né? É uma coisa cultural mesmo, né? So I didn't take this personally, I just understood that it's about the culture, about sometimes the bias, and, you know, I'm not going to be insisting, because it's not up to me to change his preconceived set, whatever, ok? Então, às vezes acontece também, tá bom? É claro que a gente pode perguntar, we can ask. It was interesting, because when he saw me with wearing this. This is a symbol of my faith. I like wearing it. And then he said, oh, are you Christian? And I was like, oh, yeah, I am, you know. But then he had a different religion, Muslim. And I think this didn't really create a great rapport, né? Já atrapalhou um pouquinho o rapport, ok? Mas ok, são escolhas, those are choices. I could choose not to wear this, but I choose to wear it. So, you know, it's what we can attract or not. Sometimes we can be careful about this. For example, here in the UK, it's completely okay for you to go to schools or places with symbols of faith. Okay, no problem at all. Aqui na Inglaterra. But in France, it's different. Mas na França já é diferente, ok? Na França é o Estado laico, que a gente chama... Oh, sempre esqueço esse nome. É porque é bem diferente do português e do inglês. Oh my gosh. Lê, você dá uma olhada para mim, Estado laico, é só para não tirar da tela aqui. Eu sempre esqueço essa palavra porque é diferente. Tá, vou procurar. Thank you. Já o Ale traz aqui o Estado laico, né? Então, na França, por exemplo, eles mantêm essa coisa do Estado laico. Aqui, não. E é engraçado, né? Por exemplo, eu vou para a escola e você vê, né, pessoas com jihad, você vê pessoas com, né, o símbolo da religião que tem, né, não tem problema. E aqui é tudo muito respeitoso, tudo muito respeitável, ok? So here, it's very interesting the way it works here, okay? In the UK, I like it. I personally like it very much, okay? But sometimes we have problems. Well, it would be secular state. Secular state, yeah. Secular state, é o Estado laico, secular state, ok? Então, onde você, tudo bem, né, assim, você pode ter a sua religião, mas em lugares onde você tem que trabalhar com outras pessoas, você não pode demonstrar isso. Mais em escolas, às vezes algumas empresas adotam essa metodologia, isso na França, tá bom? E não toda a França, né, tem exceções, mas nas escolas eu sei que é um problema. A Pietra esses dias estava comentando, né, da escola dela, que uma menina tinha um bracelete, acho que era com um símbolo da religião, e a professora falou, tem que tirar esse bracelete. Ela falou, mas é um bracelete religioso. Eu falei assim, mas a educação física você tem que tirar. E a pessoa não gostou muito porque não tira aquele símbolo, né? Mas anyway, aí a escola contornou um pouco, né? Mas é uma coisa interessante. Pessoal, você não quer participar, você não participa, mas com esse bracelete você não pode participar, não porque é religioso, mas porque pode causar algum acidente, tá bom? Então é interessante, it's interesting the approach, ok? So, there we go. Eu vou repetir aqui a frase, né? How should I adjust my style when communicating with your team? How should I adjust my style when communicating with your team? Sometimes adjusting clothes, you can be flexible. See if it's not against your values, but if you can be a bit more flexible. Então, eu aqui aprendi, por exemplo, eu me senti flexível de não ser tão, ok, mas tem uma coisa que eu sou super crítica, né? Eu sou uma pessoa bem crítica, ok? I'm very critical. I like to criticize, but not the negative criticism. I always try to contribute, but some people don't like this, okay? Complain is not very good here. Então, às vezes você reclamar não é muito bom aqui. Às vezes o britânico ele não reclama, ele só simplesmente não compra nunca mais daquele lugar, sabe? Mas eu falo assim, pô, em vez de eu nunca mais comprar daquele lugar, deixa eu escrever alguma coisa, né? Quando eu tenho tempo também, porque eu sou bem ocupada, mas dependendo do que eu até
me proponho a perder, né, ou a usar um pouco do meu tempo para melhorar o serviço, ok? But some people don't like this, okay? All right. I'll give you another one. In my culture, we often use more indirect ways of communication. I will repeat, in my culture, we often use more indirect ways of communication. Aqui tem a ver diretamente com a gramática, so specifically with grammar, ok? Então, por exemplo, a gente, o latino em si não usa muito modalidade. We don't really, we don't use modality. We use more imperative forms when we are requesting things. What do I mean by that? So, for example, imagine if you arrive in a place and you say, instead of can I have, or would you give me, or would you take this for me? I go, I want this. Give me that, ok? Então, me dá isso. Que é muito comum, né? Você chegar numa lanchonete e falar assim, me dá uma coca. Give me a Coke. But if you do this here, that wouldn't be very nice because the way you are communicating is wrong. Normally here they would use modality. What is modality? Can, could, may, might, would, okay? And some cultures, you can be very direct. Okay, so careful with that. Another thing, some cultures, they are okay with confrontation. Other cultures are not, ok? Então, tem culturas que tá tudo bem trabalhar com um approach mais provocative, okay? But some other cultures, people might feel a bit overwhelmed, or they might feel, how can I say, jeopardize or threaten, something like that, ok? Threatened, I think, would be the best word. Então, as pessoas podem se sentir ameaçadas se você é um pouco mais imbativo, né? Ok, so, for example, I was in Portugal. Quem então estava lá em Portugal. O português, ele tem um jeito muito direto de falar. O brasileiro floreia mais. E eu achei, às vezes, as pessoas um pouco mais agressivas, né? Nos primeiros dias, falei, bom, né, cultura diferente, tudo bem, mas assim, quando você age do mesmo jeito, sem muito sorriso, sem muito, sabe, normal, mas mais sério, um pouco mais, como é que eu vou te dizer, mais específico nas palavras, né, então, você, por favor, né, o português, ele é mais direto, então eu senti essa diferença cultural, e ó, é a mesma língua, tá? Imagine in different languages, okay? So careful with that, consider the culture, all right? So let's go one more. Dealing with cultural conflicts, ok? Aqui é quando deu ruim, né? E aí a gente precisa lidar com alguns conflitos. Eu comentei de uma empresa alemã lá no Brasil, né? Eles começaram a ter conflitos. They started to have some kind of conflicts because they thought that, well, first, Brazil is kind of bureaucratic as a country for you to trade in Brazil, and they couldn't understand the taxes and things. And sometimes they were thinking that the people who were working for this, like in this subsidiary in Brazil, they were a bit lazy, they were a bit laid back, they were not as productive, ok? E não era por conta disso, é porque as taxas realmente são mais complicadas no Brasil. Aqui eu abri uma empresa faz o quê? Umas 3 semanas, né? A gente tem empresa no Brasil e a gente abriu aqui, não a Óculos Academy, mas uma outra empresa na área de perfumaria e fragrâncias, ok? E aí eu abri a empresa aqui. O processo todo demorou, assim, acho que 2 horas, 2 hours, ok? De quando eu estava preenchendo até vir a resposta, e aí no dia seguinte já chegou a documentação, so very, very fast for me to open a company here. It took 2 hours for me to fill up the forms, and then next day, the following day, things were already here, company was already open, and no questions asked. Imagine if you are opening a company in Brazil, the bureaucratic process is completely different, okay? So then people in Germany, they couldn't understand why there were like such long delays in things, yeah, why things would be stuck in the port, por que as coisas ficavam paradas no porto, eles não faz parte do repertório.
ok? E aí até foi um convite de um dos diretores no Brasil, convidando a pessoa a ir para o Brasil e perceber como é que era a burocracia. Aí melhorou um pouco, it got a bit better. Of course, they were working on mitigating these things, but sometimes it's not up to them. It's federal, it's governmental, or something like that, authorities, you know? So sometimes there's nothing you can do, you have to wait. Okay, so there we go. Another statement that I put here: how can we resolve this in a way that respects both our cultural backgrounds? I used that already. So how can we resolve this in a way that respects both our cultural backgrounds? Ok? Então, aí para levar em consideração o background de todo mundo que está ali, or, for example, Babel Tower, ok? Torre de Babel. Às vezes vai ter uma reunião, entra todo mundo, o time global por Zoom. Ok? Ou Teams, né? O Teams é mais usado. Aí, cada um quer falar de um jeito, cada um quer falar de uma coisa, às vezes dá confusão mesmo, ok? Sometimes can be a bit confusing because we have to respect the background. I was working with a guy, he lives in Spain, and he deals with professionals from all over the world, and once he was in a meeting, and the American person who was there started to make some kind of funny jokes about his accent, okay? His English accent. And then this guy was like, oh, you know, he was waiting, he was listening, and the guy was like, so what did you say again? And then he was mocking é tirando sarro, né? He was mocking about his accent, o sotaque. E aí uma hora ele se irritou, ele falou, fulano, qual que é o teu problema? What's your problem with my accent? We are here in a global meeting, you know? We all have accents. Why? Would you prefer to speak Portuguese or would you prefer to speak Spanish? Because I can speak both languages. What language can you speak? The only language that you speak is English, so you have to bear with my English, okay? With the accent. And then this guy never, ever again disrespected other cultures, ok? Então, às vezes, é importante a gente, né, ter esse tipo de embate, porque claramente o americano estava lá tirando sarro desse coach que eu trabalho, que falava inglês com sotaque espanhol. E às vezes a gente tem que cortar, gente, me desculpa, eu sou muito tolerante, mas quando eu percebo que a pessoa está vindo de um lugar que não tem inclusão, que não tem diversidade, estamos falando do país do Brexit, às vezes acontece, sometimes it happens. E aí eu falo assim, nossa, did I feel some kind of prejudice here, or is just an impression? Or maybe I didn't understand your English very clearly. Então eu já corto, ok? Eu falo, né, será que eu estou tendo a impressão que tem algum preconceito aqui? Ou eu que não entendi a linguagem que você usou, me desculpa. Aí a pessoa já entende, porque aqui, here, in England, it is against law. Okay? So sometimes I go there, because I can sense, I can feel. Ok? Então, às vezes eu sinto, eu percebo, e aí eu já corto, que é para não ter problema nem para a pessoa e nem para mim. So we are not going to have problems for the person and not for me as well. Okay, so treat me with respect and I'll treat you with respect. So that's what I'm asking. No more, no less. Okay, so there we go. Okay, international corporate culture. Okay, so it's important to cultivate an international corporate culture because it promotes inclusion. I said to you already about this. I told you about this already. Effective collaboration and efficient global operations. Okay. So sometimes if we have a problem that is very regional, can we ask some other people if they have other ideas or if they tried things differently or if there is anything that they can contribute? Okay, but not in a way, oh, you must do that or you should do that. Well, it could be a good idea, or maybe this idea is interesting for you. I'm going to give you the idea and then you see if it works or not, or if you think you should adapt. Okay, adaptation is always great. Okay, desculpa, gente, o pólen tá bem alto aqui. Pollen levels are very high, and today I was in central London, so I might be coughing a little bit. My allergies, okay, but they are controlled this year. It's a bit better. It's kind of rainy here, and then it controls the pollen levels a little bit, okay? And it's not so hot. This
Spring is terrible. Então, essa primavera tá terrível, gente. A gente tá tendo, assim, the temperatures are on average 16, 17 degrees. Essa é a nossa primavera, já quase chegando no verão, né? Então, para nós tá ótimo. Tem heat waves, mas esse ano parece que vai ser bem chuvoso. This year is going to be very rainy and a very rainy summer, okay? So, yeah, okay, that's fine. All right, but there we go. So, this thing about effective collaboration is important, okay? Understanding and adapting to cultural differences strengthens communication. I'll give you another example. When I was working for Gymboree Play and Music, we had a person that was very fine if, well, especially with the workshops for kids, especially in the playgroups, né, com as brincadeiras, se as atividades if activities were contemplating English heritage, English culture. So some of the games, they had to be adapted, or some of the things that we were doing with the kids, they had to be adapted. So for example, instead of having like in sports day, instead of having only baseball or basketball, then we had cricket, okay? Because it's just accommodating the culture, right? Football as well. Well, football is quite global, right? But there we go. So, understanding and adapting to cultural differences strengthens communication. I said that already. Resolves conflicts and values diversity in the workplace, being fundamental to the success of global companies. So, do you understand where we're coming from? Então, uma empresa, ela vai ter muito sucesso globalmente se ela acomodar diversidade, né? E uma outra coisa, às vezes a gente também cria muita expectativa, sabe? Sometimes we create a lot of, or we raise a lot of expectations, or we want things to be different, but they're not. And sometimes we don't put ourselves forward. Sometimes we don't give ideas because this is a Brazilian trait, I'm afraid, infelizmente, né? Às vezes o brasileiro tem uma ideia, mas ele tem medo de colocar essa ideia para frente, para você, como é que as outras pessoas, o que as outras pessoas vão achar, né? Mas às vezes muitas vezes, a maioria das vezes, são excelentes ideias. Those are excellent ideas. So thinking outside the box, because we are very flexible, okay? Normally, we are very flexible. Also because of our economy is normally a chaos. So because of that, we have to adapt, we have to be careful, we have to be flexible, okay? So in these terms, Brazilians, normally they have very good ideas, business ideas, okay? Or they ask questions, and those questions can provoke a lot of different concepts in other people. I'll give an example, ok? Gosto de dar exemplos aqui. Eu trabalhando, né, nessa empresa, que era uma empresa que visitava laboratórios, a gente vendia equipamentos e reagentes, e equipamentos de laboratório e produtos para laboratório, né? E uma das ocasiões, foi em 2009, this was in 2009 or 2009, and I remember there was the crisis in here, the financial markets crisis. You probably will remember that, and nobody had the money to invest, okay? So there was a bit of a problem, and we were thinking about importing products from China, but at the time, about 2009, 15 years ago, Chinese products, they were not so good, they were not so well accepted, né? Não eram tão bons e nem tão bem aceitados, né? Bem aceitos, desculpa. Então, das pessoas que trabalhava lá com a gente teve a ideia de trazer coisas da China. E aí eu lembro que eu falei assim, olha, tudo bem, mas eu acho que nesse momento seria melhor a gente fortalecer os nossos fornecedores, né? E fortalecer os clientes que já são nossos. So it would be good for us to strengthen our relationships with our dealers, with our suppliers, and also with our clients. Instead of trying to get new clients,
This could be a strategy, but I said we're going to spend a lot of money and it's going to be a bit harder. So why don't we concentrate 80% in the clients that we already have with the dealers and trying to just see if we can have installments plan. Installments plan é quando você paga em prestação, né? Revising the purchase structure, então revisando a estrutura de compra, maybe asking them about budget, if they could control the budget, because sometimes they have the budget, but it's allocated for one area of the services and not for another area of the services or the business. So can we ask those questions? Can we adapt? Can we help people to go through this situation to thrive? And this was an idea that was very well received by my manager, my director, okay, at the time. Because I had like different ideas from what they were thinking, okay? Because for us, crisis was quite normal, ok? Porque para nós brasileiros a crise era meio que comum, né? Ok, gente, eu tô aqui na minha meta, né, de deixar as lives certinha, cravadas nos horários para não passar muito aí, né? Ainda mais hoje que é feriado. Sei que muita gente está curtindo a família, feriado no Brasil. We had a bank holiday here on Monday as well, ok? Então segunda-feira foi feriado aqui e quinta-feira hoje é feriado no Brasil. Eu não tive nenhum dos feriados, ok? Mas isso que dá, né? Tá tudo bem. Então, se vocês quiserem mais informações como essas, né, sobre cultura, conhecimento de outras culturas, como eu estou aqui na Inglaterra, eu acho que Londres é um lugar muito privilegiado para isso, sabe? Porque você vem aqui, você vê pessoas do mundo inteiro, cozinhas do mundo inteiro, culturas diferentes, convivendo, você vê religiões diferentes, então você acaba tendo uma perspectiva um pouco mais global. So it's easier sometimes for you to have a global perspective because you see people everywhere and people like different ways of being, different cultures, different walks of life, ok? Então pessoas de caminhadas totalmente diferentes na vida, então a gente vê muito isso aqui na Inglaterra, né, principalmente em Londres. Então, o que vocês, né, acharem que dá para compartilhar, para mim é um prazer, for me is always a pleasure to be here with you, of course. Just a reminder, ok? Essa aula, toda quinta-feira ela é gratuita, mas todas essas aulas, elas estão lá catalogadas, organizadas lá na plataforma Ócudos Inglês e Carreiras, a sua plataforma de inglês corporativo. A gente também tem o inglês geral, tá bom? Mas como a maioria das pessoas que precisam falar inglês precisam para o trabalho, então a gente acaba dando mais esse suporte em termos de carreira, tá bom? Mas tem o inglês geral também, a gente também trabalha bastante coisa, porque isso é common sense, né? É senso comum, tudo que eu falei aqui acho que não difere, né? Se é numa empresa, se é numa escola, até dou exemplos, né? De coisas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia, como imigrantes aqui na Inglaterra, né? E a gente lá na plataforma, a gente está com um programa que é o LinkedIn para carreira, como você organizar, formatar o seu LinkedIn. Agora a gente tem AI, semana passada a gente trouxe uma aula poderosíssima de como estudar inglês sozinho. O ChatGPT hoje ajuda a gente. Cris, mas eu quero uma coisa mais detalhada, né? Aí sim, a gente faz o trabalho do 1 a 1, mas para você ter todo esse mindset de como aprender inglês de um jeito diferente, a Óculos Academy, porque difícil é não falar inglês, entra lá, dá uma olhada, a gente está com 7 dias gratuitos, então todas essas aulas, todo esse jeito de pensar no inglês diferente, tá lá, para você trabalhar na sua carreira, para você ter uma awareness maior, né, de como que você pode trabalhar o teu inglês, porque é um paradoxo, o Brasil é um dos países com o maior número de escolas de inglês do mundo, e é um dos piores em termos de ranking de proficiência no inglês. Tá? E pelo tamanho do Brasil, a gente deveria falar mais inglês, só que o inglês sempre foi uma coisa mais elitista, né? Eu lembro que meu pai fazia muito esforço para pagar a nossa aula de inglês, mas é claro, se eu já não tenho incentivo e eu não percebo a necessidade, mas aí quando que a gente vai perceber a necessidade? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, que é onde eu tenho muitos clientes que agora estão assim, numa situação que não conseguem emprego porque não tem inglês ou que precisam ter novas oportunidades, mas não tem o inglês ainda,
tá bom? Mas vamos lá, estamos aqui para ajudar você, ok? E tem lá o Inglês para Carreira, onde a gente trabalha toda essa metodologia, toda a informação de por onde começar, o que é mais importante, por que você não vai ficar, sabe, pegando pelo em ovo de preposição, se é in, on, net, porque você tem coisas muito mais importantes para aprender antes, que são, por exemplo, os verbos, substantivos, como é que você usa pronomes, né? O próprio fato que a gente trouxe aqui, né, da modalidade, então, como fazer perguntas, o que você tem que fazer para entender quando as outras pessoas estão falando, para elas te entenderem, what do you have to do for you to understand people when they're talking, or for you to understand what they're saying as well, ok? Então, lá na Ócudos Academy tem toda essa informação para vocês, ócudos.com, só entrar lá, tem mais de 300 horas lá de conteúdo para você, tá bom? E é isso, a aula de hoje, tentei ser o mais sucinta possível, espero que vocês tenham aproveitado. A Mari está aqui também, deixa eu dar uns beijos, né? Cidinha, sua linda, tudo bom? Margot, Magna tá aqui. Pri, sua linda, você tá aí, Pri? Saudade de você, menina. Você deu uma sumida, né? Ok, vamos ver. Flá também, Kelly também tá aí. Olha quanta gente linda que podia estar fazendo um monte de coisa no feriado, mas está aqui trabalhando no inglês. É o que eu falo, né, gente? A língua é muito natural. A gente tem um drive natural como seres humanos para a fala. Então a gente pode usar esse drive natural para aprender inglês de um jeito muito mais rápido. Não precisa ficar anos e anos e anos estudando. It happens that I study English for a long time, né? Eu estudo inglês já por um bom tempo. Mas na minha experiência, quando a gente usa esse approach mais naturalístico, um approach usando PNL, psicologia positiva, hipnose, nas aulas de mentoria e nas aulas particulares, tá, gente? Hipnose eu não faço aqui no ao vivo, porque pode ter gente dirigindo e pode ser perigoso, por questões éticas, tá bom? Então, e o coaching, então a gente traz tudo isso, empacota de um jeito bem legal, que é a Óculos Academy, e traz para você toda quinta-feira aqui nas lives, e lá na plataforma são essas lives que a gente traz aqui, mas de uma maneira mais organizada, as aulas mais direcionadas, né, para cada necessidade, tá bom? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, me ajuda, né? Se vocês fazem comentário, ajuda o canal, ajuda a relevância. Se vocês puderem compartilhar essas informações com outras pessoas, também ajuda a gente. A gente está aqui toda quinta-feira, every Thursday, é um jeito de eu devolver para o universo toda a oportunidade que eu tive de aprender, continuo aprendendo, né? Estou agora fazendo um MBA internacional, para aprender mais, entender metodologias de estudo, de aprendizado, entender ainda mais o mundo corporativo internacional, como é que funciona. Então, contem comigo, estava estudando semana passada, né, com a PNL Academy, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, estava lá na França, estou sempre aqui antenada em tudo que está acontecendo, estudando o ChatGPT com a nossa plataforma também, então contem comigo, tá? A cultura, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, é um investimento para a vida, né? Então contem comigo. Gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre o que a gente falou hoje, sobre cultura internacional, e como é que a gente faz para trabalhar com pessoas, né, da pluralidade de culturas, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai ficando por aqui, que aqui já viramos abóbora, né, já passou da meia-noite, já são 00:15, então, se não tiver nenhuma pergunta, vou dando um tchauzinho e deixando um beijo no coração de vocês, e semana que vem a gente volta. Lê, já temos o tema para a semana que vem? Networking internacional. Como é que a gente faz para organizar o nosso networking internationally? Ok. Então, adoro esse assunto também. É um assunto que, para mim, faz muito sentido, né? Você conhecer pessoas em várias partes do mundo, você ter essa habilidade. Acho que eu comentei com vocês há um tempo atrás, eu fiz um speech, né? Uma palestra para crianças da Arábia Saudita, Saudi Arabia,
and Malaysia, e foi muito querido, assim, foi um convite do querido Sham. A gente já tinha feito um trabalho junto, e ele me convidou para trabalhar com crianças, foi um trabalho incrível. Então, né, a gente desenvolver esse networking, né, às vezes a gente fica meio com vergonha de reach out, né, mas é importante, pessoas são pessoas, independente da parte do mundo onde elas estão, tá bom? Então é isso, semana que vem a gente vai falar de networking. Agradeço vocês de me deixarem entrar na casa de vocês hoje, um beijo no coração, kisses in your hearts, and I'll see you next week, okay? Take good care of yourselves, and I'll see you. Bye. Cheers. Bye.